pessoal, vamos falar um pouquinho sobre equações paramétricas de uma reta, tá? Paramétrica vem de parâmetro. Parâmetro é um valor de referência que serve para a gente usar como um norte, tá? Usar realmente como uma referência para relacionar duas ou mais grandezas. Então, dizer assim, quais as equações paramétricas da reta é o seguinte, é dizer, o x ele pode ser escrito em função do parâmetro t e o y escrito em função desse parâmetro t. É você escrever separadamente x e y em função dos parâmetros. Então, a gente diz que x é escrito como uma função de t e o y é escrito como uma outra função de t. Em relação a vestibulares, de um modo geral, do ensino básico, né, ou seja, até o terceiro ano do ensino médio, equações paramétricas não é uma coisa que é tão comum. Né? Talvez você já tenha feito vestibular e nunca tenha visto algo sobre isso. Não é tão comum. Equações paramétricas aparecem mais no ensino superior. Mas é super simples aqui, pelo menos nesse nível do ensino até o terceiro ano, é bem simples entender como é que funciona. O x ele é dado para a gente em função de um parâmetro, que eu coloquei como um 2t mais 1, e o y em função de outro parâmetro. Coloquei até um exemplo bem conhecido, quando a gente estuda nas ciências, né? Física e química falam sobre esse tipo de relação, que é relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu aqui escrevi de propósito Fahrenheit em função da escala Celsius. A relação que a gente conhece é C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Né? Então eu isolei aqui. Ficou dessa forma. E Celsius aqui envolvendo com a temperatura na escala Kelvin. Se eu quisesse representar a temperatura Fahrenheit em função da Kelvin, eu poderia isolar o C e substituir aqui. É basicamente o que eu vou fazer nesse primeiro exemplo. Olha só. Qual é a equação da reta no nosso modelo XY? Vê o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa segunda e vou isolar o t. Vai ficar 5 menos y. E aí eu pego esse t e substituo aqui em cima. Olha o que vai acontecer. A gente tem que x é 2t mais 1. Só que eu isolei o t e vou substituir por 5 menos y. Então, basicamente, a equação paramétrica é a equação em função de uma letra, em função de um parâmetro real. E aí vai ficar 10 menos 2y mais 1. Se a gente quiser jogar tudo para a esquerda para ficar bonitinho, fica desse jeito. Tá aí a equação geral da reta. Se eu quiser escrever em função do parâmetro t, seria assim. Nossa maneira tradicional seria desse jeito. Se quiser deixar na forma reduzida, por exemplo, deixa o y sozinho. Ele ficaria menos x sobre 2 mais 11 sobre 2. Claro, é só um jeito de escrever. Equação geral. Essa daqui, equação reduzida. Essa daqui, equações paramétricas. Se você quisesse, por exemplo, isolar aqui o C, ficaria Kelvin menos 273. E aí substituir aqui. Você tem como escrever, por exemplo, tá? Fahrenheit em função da escala Kelvin. Seria desse jeito. Como se fosse x e y, tá? Então, é importante saber do que se trata. De vez em quando você vai encontrar uma questão aí falando sobre isso, beleza? Pode ser até contextualizada. De vez em quando aparece assim, por exemplo, um saco de arroz é equivalente a quanto tanto de feijão ou tanto de açúcar. Aí quanto vale uma coisa em função da outra? É exatamente isso. É escrever algo em função de um parâmetro, tá? Só que na contextualização fica bem mais simples. Quando é uma coisa meio seca assim, parece algo mais difícil, mas na verdade não é, tá bom? Então, ficamos por aqui. Bons estudos.